Então, sobre o estabelecimento da artrite reumatoide, em 79 foi que se manifestou e positivou em todos os exames laboratoriais. Ainda não tinha nenhuma deformidade, mas os exames acusavam artrite reumatoide soronegativa e comecei o tratamento com o Dr. Hudson Piazza, que levei por alguns meses com cortisona e anti-inflamatório. No tempo não lembro mais qual era, se era Feldene ou... não lembro, mas o meu cunhado, que é pneumologista e foi meu pneumologista até pouco tempo, ele me aconselhou a procurar um reumatologista em São Paulo e consultei o Dr. Cossermelli, o Wilson Cossermelli, tratei com ele por uns 3 anos em São Paulo, com tratamento bem leve de aspirina, me tirou da cortisona e agora eu não lembro mais. Eu mandava fazer um remédio na Botica Viado Douro, em São Paulo, e esse remédio segurou por bastante tempo com aspirinas. Tomava 6 aspirinas por dia, 2 em 2 de 500, se eu me lembro. E com isso eu fiquei uns 3 anos, mas aí por causa da dificuldade de trabalhar e ir a São Paulo de 3 em 3 meses, eu tinha que estar indo fazer consulta com o Dr. Cossermelli, eu acabei voltando para o Dr. Hudson e tratando com o Dr. Hudson aqui, falei, ele manteve o tratamento com o Dr. Wilson e fiquei com o Dr. Hudson até por uns 15 anos. Nesse entremeio eu tive uma criança, engravidei. O Dr. Hudson disse para eu não me preocupar, porque nenhuma droga que eu estava tomando era teratogênica, não haveria problema para o feto. Mas ele teve que suspender todas as drogas que eu tomava, então eu fiquei na acupuntura para a dor e com homeopatia. Com isso, tratei com o Dr. Jean Paulo Possamay e o Dr. Norton Carneiro, foram meus tratadores nesse tempo de gravidez. E depois que eu tive a minha filha, com 15 dias de nascida, ela foi comigo também já no homeopata e entrou comigo na macrobiótica. Eu fazia dieta macrobiótica bem fechada e me sentia muito bem com a dieta. Eu sei que existe uma correlação muito forte entre dieta e as doenças autoimunes, porque provei para mim mesmo que a carne não faz muito bem, os derivados da proteína animal não faz bem. E, bom, depois eu entrei ainda tratando com o Dr. Hudson, eu aprendi um tratamento em Curitiba, no Hospital Oásis Paranaense, um tratamento naturista, o Hospital Naturista Oásis Paranaense, e fiz por uns 3 anos, ia periodicamente ao hospital para pegar novas prescrições e retificar o tratamento. Foi onde eu consegui deixar os remédios. Já haviam deformidades nas minhas mãos e pés, já tinha, por causa da gravidez e do tempo de aleitamento da minha filha, eu fiquei quase 1 ano aleitando ela, então eu deformei com isso. Então a homeopatia e a acupuntura só não seguram a artrite reumatoide. Mas depois da Marina, da minha bebê, eu fui a Curitiba, comecei a tratar. Em 5 meses de tratamento, eu pude deixar a cortisona sem nenhuma dor, sem fraqueza, sem nenhum efeito colateral. Era geoterapia, trofoterapia, hidroterapia, helioterapia, bastante sol, bastante exercícios.
E com isso eu me sentia muito bem, muito forte. Dirigia uma Belina que não tinha direção hidráulica, pegava na enxada, capinava, fazia meus canteiros aqui, cuidava das coisas. Eu mesma, às vezes, se preciso, esmagava meu barro. Eu estava a mil. E tive que deixar esse tratamento porque era muito exigente com o meu tempo, com a minha presença dentro de casa. E o meu marido não gostava de que eu também alugasse pessoas para vir me aplicar argila em casa e tudo isso. Ele insistiu muito, eu deixei e resolvi então voltar para a poliquimioterapia com o doutor Ivânio, que era na época o mais agressivo na poliquimioterapia. Digo, bom, se eu vou entrar em químio, que seja tudo que realmente precisa. Então, eu entrei com o doutor Ivânio na poliquimioterapia e deixei esse tratamento naturista e continuei com o doutor Ivânio até hoje, continuo com o tratamento com ele, mas não posso, por causa da osteomielite, tomar biológicos. Eu não notei com o biológico que eu tomava, o Remicade, antes da osteomielite, eu não notei muita diferença nas dores, O doutor Ivânio suspendeu o metrexato por causa do pulmão. Eu tive, então, com todo esse tratamento de quimioterapia, a doença não deu trégua. Eu tive que fazer um desgaste no quadril esquerdo, tive que fazer prótese, perdi os 2 ombros, as mãos continuaram deformando, apesar de eu dormir com órteses para não ficar a mão em ventania, eu durmo com as mãos amarradas em órteses. Então, e o punho dói muito se eu durmo sem. Não posso ficar sem órtese. O punho, os dedos, polegares, doem muito. Então, eu durmo com órteses, né? E os pés operados várias vezes. O pé direito está com osteomielite. Fiz tratamento de penicilina cristalina por 1 mês internada no Hospital Nereu Ramos, mas voltando para casa, em 10 dias o pé estava novamente purgando e não tinha sarado. Então, com isso, eu não posso fazer os biológicos que seguram melhor a artrite reumatoide. Estou só com uma nimesulida por dia e tomo Tilex para dormir. O Tilex 30 e o alprazolam é que me ajudam a relaxar e cair no sono. Tenho que dormir com cama bem levantada, quase uns 30 centímetros de levantada a cabeceira, por causa do refluxo muito violento que eu tenho há muitos anos por causa da medicação. A medicação me deixou com um refluxo muito violento. Tanto que 14 horas depois de me alimentar, eu ainda tenho alimento no esôfago, de dormir. E o doutor Ivânio mandou tomar o domperidona e o omeprazol, né? Mas, enfim, estamos nessa fase de tratamento devagar, com nimesulida, Tilex, Arava, eu tomo leflunomida, todo dia também, leflunomida 20 miligramas, e para artrite é só. As outras coisas são para ajudar o tratamento da artrite, seja o alprazolam frontal, né, para ajudar a dormir, o Tilex para a dor, e tomo cortisona também, mas 5 miligramas de manhã, 5 miligramas de nimesulida, e eu tenho que sobreviver com isso durante o dia. E à noite, para dormir, então, eu tomo Tilex e alprazolam. Como todo reumatismo, toda doença nos ossos, quem já teve alguma coisa quebrada, sente que o tempo avisa quando vai mudar os nossos ossos. A gente sente a dor aumentar, recrudesce muito, recrudescimento muito grande na dor. A gente só quer ficar quietinha, não se mexer, ou deitada, ou com uma posição mais confortável, porque dói tudo, desde os dedos da mão, dedos do pé. Na primavera, recrudescimento sempre foi.
Toda primavera eu tenho primaverite, isto é, um recrudescimento impressionante. Isso já antes de estabelecer ou de ser diagnosticada a artrite reumatoide, eu devia ter uma imunidade muito baixa, que com os ventos da primavera, ou com alguma alergias, essas coisas, eu tinha amidalites, sempre tinha uma ite na primavera. Sempre tinha, às vezes 3 amidalites por ano. Então, ali, aqueles meses de setembro a dezembro são os piores para mim. E hoje continua assim também. Tanto que eu chamo que a primaverite, e a primavera para mim é a pior estação do ano. Sim, sim. A se alegrar com tudo que se puder. A extrair alegria, extrair paixão pela vida, acima da dor, acima da imobilidade, da tendência a ficar imóvel. Tem que se mexer, tem que andar, tem que descer e subir escada, tem que sorrir, tem que participar, tem que amar. Tem que amar, tem que participar da família, e a família apoiando é maravilha. Tudo vai bem melhor. As amigas me buscam, me levam, ele também me leva, meu marido me leva e me traz onde precisa. Hoje nós fomos fazer o exame de sangue e coisas. Então, a gente vive bem, pode-se viver bem com artrite reumatoide, com apoio, amor e muita alegria. Não posso esquecer da minha fé. Com certeza, se eu não tivesse Jesus no meu coração, essa alegria não existiria. Eu não teria, talvez, condições de viver bem como eu vivo, com a força que eu tenho para tocar. E sonhos de viajar, sonhos de ficar boa e pedir para ser curada, tudo isso faz parte da minha fé. Isso. Não é essa fé que eu falo, pensamento positivo. É uma fé num Deus que age, um Deus presente, um Deus que realmente se manifesta na minha vida. Durante a gravidez, como que foi? Muita dor nos primeiros meses, muita dor, na acupuntura parece que piorava, não tinha o que fizesse. Mas depois, com os meses, a imunidade do bebê passou para mim, daí eu consegui até costurar, fazer bordar, fazer crochê, que eu adoro. Entrou em remissão e eu consegui ainda fazer crochê e fazer tudo, e andava bem, estava muito bem. Tanto que eu tinha promessa de ter tantos filhos quantos Deus quisesse, se eu não tivesse dor depois, se não voltasse a artrite. Tanto que eu levei mais 1 ano e meio depois de ter a minha menina para fazer a laqueadura, porque tinha... Mas na maternidade as dores voltaram. Eu já sabia que a artrite estava ali para ficar. Entrei em licença na universidade em 90, fiquei até 95 de licença, me deixaram, a perícia médica da universidade me deixou de licença, de meses, assim, de 6 em 6 meses eu fazia novos exames, e com isso, em vez de me aposentarem, eles foram levando em banho-maria e eu fiquei até 95 de licença. Em 96 eu voltei a trabalhar. Aí me deram 11 aulas. Antes eu fazia pesquisa muito. Trabalhava com pesquisa e tinha outras funções no colegiado de curso e tinha, não chefia, mas coordenação, que tomavam horas, né, do meu trabalho. Quando eu voltei, eu peguei 16 aulas em vários centros diferentes e tinha que andar muito, subindo e descendo escada, com pastas nos braços. Eu não tinha mais condições. Realmente a minha coluna, meus pés, aí começou a dar inflamação nos pés. Eu tive que parar, tive que me aposentar em 96. Em julho de 96 eu me aposentei, porque não aguentava. Realmente, se fosse para voltar a dar aula, não tinha condições. Nós tínhamos uma associação de apoio aos reumáticos. Eu gostaria de reativar, só que como eu não dirijo mais e não posso estar alugando meu marido, então eu precisava de uma artrítica, uma paciente que pudesse me buscar, me levar, que eu não posso mais pegar ônibus também. Então eu fico muito limitada nas minhas atividades. Mas eu gostaria muito de retomar a associação, porque com isso, algumas pessoas que começaram ali na associação, porque faziam exercícios com a doutora Lucy Schwab e a Cida, que faziam exercício no INPS,
E elas foram, através do grupo que eu falei lá no NPS da associação, elas foram lá e com isso elas começaram a fazer tratamentos mais eficazes. Para a artrite, algumas estão bem melhor do que estavam antes, e eu sei que essa associação de apoio aos reumáticos é fundamental para ajudar pacientes que nem sabem, às vezes, que têm, como diabetes. Quantos diabéticos morrem porque não sabem que têm diabetes? Uma associação de apoio aos reumáticos, se a pessoa tem dores, tem alguma coisa, nós tínhamos pacientes na associação que tinham gota, mas que tratavam. E com a associação, eles tiveram palestras na farmácia Dermos, nós nos reunimos também, e as farmacêuticas lá davam palestras sobre remédios naturais. Enfim, eu sou fã do tratamento natural, sou fã da homeopatia, das dietas, mas, infelizmente, fincada na poliquimioterapia. Telefonei quando nós conversamos no HU, eu telefonei para a Dermos para ver se eles emprestariam novamente a farmácia ali na Conselheiro Mafra. Não, com certeza. A senhora pode vir com seu grupo, nós disponibilizamos o auditório lá atrás, tem PowerPoint, tem tudo que precisa para fazer palestras, e a gente chamava os médicos, o Dr. José Paulo Figueiredo, da ortomolecular também fez uma palestra para nós. Enfim, vários outros médicos também foram. As suas deformidades são nas mãos e nos pés? Nos ombros, na coluna, luxação na cervical, tenho o pulmão, o coração também já está aumentado, tem, bom, a vesícula biliar tive que extrair, mas é porque esse é acidente da medicação também, né, bastante, acredito que seja por causa da medicação. Mas eu tive crise de coluna de me deixar 3 meses na cama, sem poder me mexer, muita dor. Baixou, diminuiu de altura? Diminuí 11 centímetros de altura, sim. Diminuí 11 centímetros de altura, mas por causa das espondilolistese, por conta das vértebras que vão achatando, vão encolhendo.